Começou. É Dua Lipa isso? Eu nunca sei quem canta essa música. É? Eita que tá gravando o vídeo. Vai ficar no YouTube isso. Bom, essa foi a entrada. Então, senhores, agora começamos o Jornal Nacional. Bora lá. Pessoal, exercício 2. Normalmente, quando a gente segue no fluxo aqui de Resmate, a ideia é sempre trazer uma dificuldadezinha um pouquinho a mais, ou então não, ou trazer formas diferentes de analisar o exercício, tá? E quanto mais fácil a gente conseguir analisar alguns problemas, melhor fica a nossa resolução, mais simples fica a nossa resolução, tá? E a gente não perde tempo com ela. Por exemplo, exercício 2, o exercício pede para a gente, calcular a inércia em relação ao x e calcular a inércia em relação ao eixo y. Tá? Então ele quer saber a inércia em relação ao eixo x, a figura como um todo, inércia em relação ao eixo y. Pessoal, quantas figuras vocês veem nisso daqui? Seja lá o que for. 3, perfeito. Tá? E é exatamente isso. A gente vê a figura 1, a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Bom, dá pra gente simplificar alguma coisa? Só eu acho que sim, tá? Por exemplo, a gente calcular a inércia de uma figura, a figura como um todo, a gente vai ter a inércia da figura 1 mais inércia da figura 2 mais a inércia da figura 3. Tá? Isso daqui pode ser inércia em relação a x, em relação a y, ou x ou y, só a gente está trabalhando. Então ela pode ser a soma, ela vai ser a soma das 3. Se eu quero x, a soma das 3x. Se eu quero y, vai ser a soma das 3y. Beleza. E para calcular uma inércia, seja qual for ela, eu sempre vou calcular a inércia em relação ao CG, que é aquela inércia tabelada que a gente conversou, mais a área da figura vezes a distância ao quadrado. Essa distância, quando eu estiver calculando a inércia em relação ao x, vai ser y, e quando eu estiver calculando em relação ao eixo y, vai ser x. Beleza, até aí tudo bem. Pessoal, será que existe alguma simplificação nisso? Por exemplo, a figura 2, beleza, o CG da figura 2, bate ali com ela, não tem problema nenhum. Inércia da figura 1 e da figura 3. Reparem aqui nela. A base da figura 1 e a base da figura 3 são iguais. A altura da figura 1 e a altura da figura 3 também são iguais. Tá? Então, se eu pensar em base vezes altura ao cubo, sub 12 vai dar mesmo. Tá? Então, essa primeira parcela aqui das duas são exatamente iguais. E as distâncias? Pessoal, ela está 60 centímetros para cima do eixo. Essa daqui também está 60 centímetros para baixo. Mas, professor, nessa daqui está para baixo e nessa daqui está para cima. Mas tudo bem, a distância é ao quadrado. Tá? Então, aqui eu tenho exatamente as mesmas inércias em relação à mesma distância do eixo. Tá? Então, eu tenho a mesma seção com a mesma distância. Seja a distância do eixo x, ela vai estar a mesma distância. Seja a distância do eixo y, ela também vai estar a mesma. Então, para a gente simplificar e não ficar martelando e fazendo a mesma coisa várias vezes, a gente pode simplesmente falar que a inércia da seção 1 é igual à inércia da seção 3, seja ela no eixo x, seja ela em relação ao eixo y. Se por acaso você só acredita vendo, pessoal, não tem problema nenhum. Calcule a inércia em relação ao eixo x, calcule a inércia em relação ao eixo y da figura 1 e da figura 3 e soma. Você vai ver que você vai chegar exatamente no mesmo estado. Tá? Então isso é super, super válido. E isso é uma coisa que eu gostava bastante de fazer na faculdade. Por exemplo, se tinha alguma coisa que o professor falava, não, isso funciona de tal forma. Se isso não tivesse claro, 100% claro para mim na minha cabeça, eu não aceitava aquilo, tá? Então eu estava tentando resolver. Isso ajuda bastante a gente fixar alguns conceitos, beleza? Bora lá então. Vamos para
a figura 1. A figura 01. Pessoal, nesse caso, diferente do exercício anterior, eu não preciso calcular a posição do eixo centroidal, ou dos eixos que passam pelo centroide da figura. Por quê? O exercício já me deu, já colocou para mim onde está o eixo X e onde está o eixo Y, beleza? Eu não preciso mais calcular CG das figuras, igual a gente fez no exercício anterior. Bora lá. Figura 1. Inércia em relação ao eixo X. Figura 1. Sim, tá bom, Gabi? Não. O que você quer copiar? Tira print? Alguma dúvida? Teve alguma dúvida em relação a alguma coisa? Não. Beleza. Então tá. Inércia em relação ao eixo X da figura 1 será a inércia em relação ao eixo X barra da figura 1, que é aquela tabelinha, tabelado, mais a área vezes delta y ao quadrado. Perfeito. Aqui está o CG da figura 1. E o que eu quero é isso daqui. Delta y. A distância y do eixo X até o CG. Como calcular essa distância? Eu já vou descobrir, vamos por partes aqui. Inércia em relação ao X da figura 1 vai ser inércia em relação ao X. Como a gente tem uma figura retangular, a gente vai lá na nossa tabela. Para as seções retangulares, olha, eu tenho que olhar qual é o tipo de formato da seção e vir aqui copiar a equação correta para cada uma delas. Beleza? Como eu tenho retangular, base vezes altura ao cubo, sobre 2. Base, 10. Pessoal, eu vou fazer um pequeno xuxinho aqui só para ficar mais simples a nossa resolução, tá? Posso colocar 10? Posso, porque está 10 milímetros. Eu vou fazer o seguinte, só para facilitar o cálculo, não ficar um negócio tão extenso, eu vou calcular isso daqui em centímetros, tudo bem? Acho que não vai confundir, né? Então eu vou pegar todas essas unidades aqui e dividir por 10. E daí, ao invés de colocar 10, vou colocar na calculadora e me dar um número enorme aqui, eu vou calcular em centímetros. Se por acaso o exercício me pedir em uma unidade definida, depois eu altero a unidade lá na frente. Então eu vou colocar 1. Base, 1 centímetro. Altura, 6 centímetros, mais 2 centímetros, 8. 8 ao cubo, sobre 2. Mais a área, 1 vezes 8, vezes... Pessoal, quanto vale o delta y? Perfeito, senhores. Aqui, ó, da base até aqui, se isso daqui tem 80 centímetros, da base até o CG vale 40 milímetros, tá? Eu quero essa distância, então são 40 milímetros menos 20 milímetros. Dá 20 milímetros aqui. O delta y é de 20 milímetros, também conhecido como 2 centímetros. 2 centímetros ao quadrado. Boa! Isso daqui vai resultar em... Como é ruim quando a gente fica com uma música na cabeça. Ele não sabe de onde veio. Alguém tem a resposta? (58,66).
Isso daqui vai dar 58,66. Como eu mudei a unidade para centímetros, isso daqui vai ficar como centímetros a quarta. Beleza? Calculei em relação ao eixo X. Vou calcular isso daqui em relação ao eixo Y na figura 1. De novo. Opa. Inércia da figura em relação ao X barra, mais a área vezes. Tomar cuidado agora, que eu quero a distância. Isso daqui deu diferente, Renan? Obrigado, pessoal. Joyce, não sei se o seu está certo e dos outros está errado, mas vamos pela maioria, tá bom? 74,66. Beleza? Então tá aqui, 74,66 centímetros a quarta. No problems, not at all. Área, só que agora eu não vou calcular o delta y, eu vou calcular o delta x ao quadrado. O que é esse tal do delta x? Pessoal, o delta x é essa distância agora que eu não sei como que eu vou desenhar nesses rabiscos todos aqui. Isso daqui vai ser o nosso delta x. Essa distânciazinha aqui do eixo y até o CG da figura. Tá? Então é essa distância aqui, delta x. Bom, então isso daqui, inércia em y da figura 2, vai ser inércia em y em relação ao centroide, que são aqueles tabelados. A gente já viu que para os tabelados, isso daqui é a altura vezes base ao cubo sobre 12. Isso, professor, da onde que você tirou isso? Tá aqui. Altura vezes base ao cubo sobre 12. A altura é 8 centímetros, a base é 1, cubo é cubo e 12 é 12. Tá? Mais área, 8 vezes 1, vezes delta x. Pessoal, quanto vale delta x? Exatamente, pessoal. Olha aqui, ó. A figura número 2 ela tem 10 centímetros de comprimento. Metade vale 5 centímetros. Tá? Então, se eu pegar 5 centímetros, eu saio do eixo Y e chego até o começo da figura 1. Para chegar até o meio dela, eu ando mais metade. Então, 5,5. 5,5 ao quadrado. E com isso, nós teremos a inércia em relação ao eixo Y. (242,67 centímetros a quarta). Centímetros a quarta é uma unidade muito estranha, né? Parece que é um litro que viajou no espaço. Tem mais uma coordenada. Centímetros cúbicos até vai, agora centímetros a quarta? Pera aí. Beleza. Ela não tem essa noção física que a gente tem comum de 3 dimensões. Ela é uma outra propriedade geométrica. Então ela não se encaixa muito bem no que a gente conhece no nosso dia a dia. Perfeito, pessoal. Tem a inércia da figura 1 em relação ao eixo X e tem a inércia da figura 1 em relação ao eixo Y. Vou pegar isso daqui. Figura 2. Diga lá, Victor. Porque ali está inércia Y. Ah, inércia Y1, né?
Boa, Victor. Na verdade, eu deixei de propósito para ver se vocês estavam prestando atenção. Obrigado. Você passou no teste. Figura 1. Figurão. Brigadão, cara. Vai, fica cantando o Dua Lipa enquanto resolve o exercício. Dá nisso. Bom, agora sim a gente entra na figura 2. Agora sim eu calculo a inércia em relação ao eixo x da figura 2, tá? Que ela vai ser a inércia em relação ao eixo centroidal, mais o transpassar para o eixo normal. Área vezes ΔY ao quadrado. Só repare, figura 2, essa daqui. Quanto que eu preciso andar em ΔY para sair do eixo Y, para sair do eixo X e chegar até o eixo X da figura? Nada. O eixo X da figura coincide com o eixo X da nossa subfigura, ou da figura 2. Portanto, isso daqui vale 0. Essa daqui a gente não precisa considerar. Inércia em relação a x. Figura 2 vai ser base 10, altura 1 ao cubo. Dividido por 12. Chegaremos no valor de 0,83. 10 por 12, né? 0,83 centímetros a quarta. Tá? Então repare que em relação ao eixo Y foi exatamente o que a gente tinha conversado antes sobre a folha. Quase toda a área está muito próxima do eixo Y, do eixo X, perdão. E como essa distância entre o cubo, era de se esperar que desse uma inércia pequena. Inércia em relação ao eixo Y agora da figura 2, ela provavelmente vai ser um pouquinho maior, porque ela vai ser o tabelado mais a área vezes ΔX agora ao quadrado. Pessoal, novamente, para eu sair do eixo Y da figura global para chegar no eixo Y da figura que a gente está analisando, eu não preciso sair em distância nenhuma. Eles coincidem. Isso daqui chega a 0. Logo, a gente vai ter que a inércia da figura 2 em relação ao eixo Y vai ser a altura vezes base vezes altura ao cubo sobre 12. Beleza? Isso daqui vai dar 83 centímetros a quarta. Isso mesmo? Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que sim, né? Não, 830. 83,83? Então tá. 1, 2. 83,33 centímetros a quarta. Perfeito. Bom, pessoal, figura 3 é o que faltou. A gente já viu que não precisa, tá? Porque a inércia da figura 3 vai ser exatamente a mesma inércia da figura 1. Então, bora lá. Inércia. A inércia global aqui da seção. Vou chamar aqui de inércia global. Então, a inércia em relação ao eixo X vai ser inércia x1 mais inércia x2 mais a inércia x3. Inércia x1. Professor, pode soletrar os cálculos do ix2 da figura 1, por favor? ix2 da figura 1. Não entendi, Juliana. ix2, essa inércia aqui? A da primeira? Tá. A inércia em relação ao eixo X da figura 1. Essa daqui. Ó, a inércia em relação ao X da figura 1, ela vai ser a base da figura 1, 1, vezes 8, que é a altura dela, ao cubo sobre 12, mais a área da figura 1, que é 1 vezes 8, vezes a distância do CG ao quadrado, que é essa distânciazinha aqui. A gente viu que era 40 menos 20. Era essa a sua dúvida?
Que o 3 era 5? Bom, deu certo então. Beleza. 74,66. Então, bora lá. A inércia da figura 1, 74,66. 74,66 mais inércia da figura 2 em relação ao eixo X, 0,83 mais 74,66. Chegaremos no valor de 150,13 centímetros a quarto. E agora, em relação ao eixo Y, teremos a mesma coisa, inércia em relação à figura 1, mais a inércia em relação a Y da figura 2, mais a inércia em relação a Y da figura 3. Da figura 1, aí, volta aqui, fica aqui. Aí. Da figura 1, já temos calculados 242,67. 242,67 mais da figura 2, 83,33. Deu tela azul aqui. Mais 242,67. 568,65. 568,65 centímetros a quarta. Está aqui, senhores. Missão dada é missão cumprida. Perfeito.